Olá, meus amores! Bom dia mais uma vez. Talvez boa tarde, quiçá boa noite. Mas cá estamos com mais uma aula. Hoje iremos trabalhar as vozes verbais. Olha aqui, né? Nosso conteúdo, que é bem curtinho, ele é bem simples. Se você prestar atenção, vai tirar de letra. Então vamos lá. As vozes verbais. O que são essas vozes verbais? A voz verbal é a relação, a categoria em que se encaixa a relação do verbo com o seu sujeito. Elas podem ser classificadas a princípio em 3 vozes. Uma delas se subdivide na duas delas: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A gente vai começar pela voz ativa, que ela é a mais comum de utilização do cotidiano. É quando você apresenta o sujeito como agente da ação, tá? Por exemplo, eu vou para a Disneylândia, mas não quero ir com esse tal de Orlando. Uma piada, né? Porque a Disneyland se encontra em Orlando. Sendo mais claro, Disneyland está localizada em Orlando, né? Ela não vai se mudar de lá, a princípio, né? Então a gente continua. Aqui embaixo temos o conceito, nós temos o conceito de voz ativa, então demarca isso aí com seu marca-texto, lembra de estar com ele em mãos sempre, tá? A característica é sempre a mesma. O sujeito pratica a ação do verbo. O verbo é o ir. Quem vai, nesse caso, é o eu. Eu vou para a Disneylândia. Então sempre tem essa relação de sujeito praticar a ação do verbo na voz ativa, ok? Seguindo para a voz passiva, a gente vem primeiro com os exemplos para depois vir com o conceito. A gente tem aqui: aquele país foi devastado pelo furacão. O verbo é devastar, né? Dessa locução verbal foi devastado. O verbo significativo é devastar. Quem devastou alguma coisa? O furacão devastou o quê? Aquele país. Se eu fosse colocar na voz ativa, agora não quer subir? Ah, subiu. Se eu fosse colocar na voz ativa, aquela mesma frase ficaria: o furacão devastou aquele país. A gente vem fazendo o caminho de trás para frente. Então, a voz passiva é quando o acontecimento se torna mais importante do que quem o realizou. Quem o realizou se torna secundário e ele vai para o final. Ele vai para depois do verbo. Então, aquele país foi devastado pelo furacão. A característica mais forte presente na voz passiva, nesse caso aqui é voz passiva analítica, é que a gente vai ter o quê? O verbo auxiliar, que pode ser, estar, ficar, dentre outros, mais o verbo no particípio, devastar, particípio e terminação a do ido, fora as outras terminações que a gente já conversou sobre particípio regular e irregular. Vou trabalhar com o regular nesse momento. Então, foi devastado, verbo ser. Então, eu tenho o local, que tornou-se o mais importante, o verbo e o agente da passiva. Nesse caso, quando essa situação do local veio aqui pra frente, ele se tornou o sujeito paciente. Aqui, o eu chamo de sujeito agente na voz ativa, e na voz passiva eu tenho o sujeito paciente. Outro exemplo molezinha é essa letra B. Beto será reeleito pelo povo. Voz passiva analítica, porque eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo significativo. Então, formamos essa locução aqui: sujeito paciente, Beto, agente da passiva pelo povo, que é quem age nessa situação do verbo. Então, como assim? Como ficaria? Escreve aí embaixo pra mim, quem souber. Quero ver quem vai acertar, hein? Quem coloca essa oração na voz ativa da forma mais adequada. Escreve pra mim que eu tô de olho no comentário, ó. Pode rolar um carinho extra aí, hein? Vamos lá. Veja que em ambas as orações, os termos sublinhados não foram responsáveis por praticar a ação expressa pela forma verbal, mas sim sofreram essa ação. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui do pelo povo, e lá embaixo do pelo furacão. Sendo assim, pode-se afirmar que as orações apresentam voz verbal
passiva. Marca o conceito aqui com o seu marca-texto. A voz passiva ocorre quando o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação expressa pelo verbo. Aqui, como eu já adiantei lá atrás, a voz passiva subdivide-se em analítica ou sintética, que também pode ser chamada de pronominal, e a gente vai entender por quê. A analítica é a que a gente acabou de ver. Ela é formada pelo verbo auxiliar, ó, um desses aqui, né? Mais verbo principal no particípio. A voz passiva analítica pode apresentar o termo agente da passiva, que é o responsável por praticar a ação expressa pelo verbo. Foram os exemplos que a gente leu anteriormente. E agora, entrando na sintética ou pronominal, ela tem uma regra, tá? Ela é formada por um verbo transitivo direto. Marca aqui o VTD na terceira pessoa, que pode ser do singular ou plural, ok? Daí a gente segue com a partícula passivadora C, que é a partícula que vai apresentar a voz passiva sintética nas orações seguintes. Cuidado para não confundir com o sujeito indeterminado, que isso aí já é outra aula, tá? Vende-se roupa de qualidade naquela loja. Sujeito paciente, compraram-se livros usados. Sujeito paciente. Transpondo essas orações acima para a voz passiva analítica, se você quer ter certeza, você transpõe para analítica. Roupa de qualidade é vendida naquela loja. Livros usados foram comprados. Cuidado e respeita sempre o tempo verbal, ok? Que é utilizado na hora da transposição. Vamos lá, fique atento. Os verbos transitivos diretos são aqueles que exigem um complemento não preposicionado. O que é isso? Você sempre vai perguntar para o verbo, fazer a perguntinha o quê? Quero saber se ele é VTD. Encontro o verbo e pergunto o quê? Se a pergunta for em que, onde, aí a gente já pode ter outras classificações, tá? Não vou entrar nelas aqui agora, que também já é outra história. Então, ó, Manuela comprou o quê? Novas bijuterias. Se a pergunta o quê fizer sentido, tanto para a pergunta do verbo quanto para a resposta, você tem um verbo transitivo direto, tá? Por exemplo, Ludmila subiu. Subiu o quê? Se a frase fosse Ludmila subiu na árvore, Ludmila subiu o quê? Na árvore, não faz sentido. Agora, em outras situações, Ludmila subiu ou levantou, desculpem, o lápis. A mão, subiu a mão, né? Meio informal, mas faria sentido. Subiu o quê? A mão se aplicaria como um VTD. Mas originalmente ele seria um VTI, porque subiu em algum lugar. Então a gente tem que prestar bastante atenção se a pergunta o que vai fazer sentido dentro dessa oração que é apresentada. Daí, seguindo, temos essa colinha, essa regrinha aqui sendo utilizada e explicada sobre o que, ok? Se tiver alguma dúvida, dá pause no vídeo, lê com atenção e faz observação no seu caderno ou apostila. A conversão da voz ativa para a voz passiva. É possível mudá-la sem alterar o sentido da oração. Por exemplo, marque aqui essas duas orações aqui, esses dois períodos. Thomas Edison inventou a lâmpada. Voz ativa, porque o sujeito comete ou realiza a ação de inventar. Agora, se eu quero priorizar o evento da invenção da lâmpada, eu quero que ela seja que esse evento seja visto de uma forma mais importante, eu vou ter o quê? Eu jogo pra frente. A lâmpada foi inventada por Thomas Edison, porque sempre o que vem à frente é o que é valorizado, é o que é priorizado, ok? Enquanto informação. Então veja que o objeto da voz ativa, que é a lâmpada, passa a ser o sujeito da voz passiva. O sujeito da voz ativa passa a ser o agente da voz passiva. Então faz essa troca, né? Esse ciclo, um pra frente e um pra trás, ok? Temos aqui a curiosidade sobre Thomas Edison. Se você tiver interesse, dá um pause, faz a leitura e a gente segue com o conteúdo. A voz reflexiva, ela é bem interessante, tá? Você precisa ter um pouquinho de atenção para não se equivocar, porque nós temos a reflexiva puramente e a reflexiva recíproca. Então, prestar atenção para classificar da forma adequada. Verbo na voz ativa, Julieta, e o pronome reflexivo é o se, esse pedacinho aqui.
Julieta cortou-se acidentalmente. Eu vou segurar só até aqui, tá? Para esse momento, o restante do período não se faz necessário. Julieta está na voz ativa, né? De acordo com o verbo que vem a seguir. Julieta cortou. Mas quando Julieta cortou, durante a... Então, eu não sei se eu tinha dado play aqui antes. Se tiver interesse na história de Thomas Edison, dê um retorno aqui, porque agora que eu vi que meu aplicativo deu uma rateada. Se tiver interesse, dá uma olhada na curiosidade sobre Thomas Edison. A gente sobe para a voz reflexiva e eu vou retomar aqui o trechinho aqui de cima, tá bom? Voz reflexiva, ela é bem interessante, ela precisa de atenção, você na realidade, não a voz, né? Precisa de atenção para classificar adequadamente, porque nós temos a voz reflexiva puramente e a voz reflexiva recíproca. Espero estar retomando e não sendo repetitiva, porque, né? Vamos seguir, esses aplicativos às vezes deixam a gente meio louco. Aqui, na voz reflexiva, o verbo vai se apresentar na voz ativa, como se fosse aquele comum mesmo, o sujeito, o verbo e a ação cometida com quem ou com o que se relaciona com esse verbo. Só que a gente vai ter a presença do pronome reflexivo, que é o se, tá? Então aqui, Julieta cortou-se acidentalmente. Seguro no acidentalmente, porque as demais informações não se fazem necessárias nesse momento. Eu tenho aqui, Juliana cortou, voz ativa. Mas quando a gente segue na oração, a gente vê que ela cortou a si própria. Então é uma ação que ela comete, no caso Julieta ou qualquer outro sujeito, comete e que retorna para si. Então Juliana cortou a si própria. Juliana cortou-se. Então lembra do reflexo do espelho, que é algo que uma imagem que você envia que retorna para você? Essa é a maior colinha que a gente pode ter sobre voz reflexiva. É a ação que a gente joga, mas que retorna pra gente. Ou é a ação que o sujeito joga e que retorna pra ele. Então, Juliana cortou-se acidentalmente. Ela cortou alguém acidentalmente e esse alguém era ela própria. Então, voz reflexiva. Aqui de uma forma mais formal, no exemplo acima, Juliana pratica e sofre concomitantemente a ação expressa pelo verbo. Agora o conceito, marca também, ocorre quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, ou seja, quando ele sofre e pratica a ação expressa pelo verbo. Agora a gente entra na recíproca. A recíproca, ela é uma voz reflexiva mais abrangente. Por quê? Quando eu tenho aqui na reflexiva, é uma pessoa só que comete e recebe essa ação. Na recíproca, não. A recíproca, o sujeito pode ter mais de um elemento. No caso, a Tatiana e Gustavo se abraçaram calorosamente. Eu e Felipe nos abraçamos calorosamente. Então, a gente vê que o pronome que acompanha, ele tem que concordar com o número pessoal, né, que é expresso pelo sujeito. Porque se é Tatiana e Gustavo, eu troco por eles. Eles se abraçaram calorosamente. Agora, se eu troco para eu e Felipe, nós vamos ter o quê? Nós. Nós se abraçaram? Não, nós nos abraçamos calorosamente. Então presta atenção que o pronome oblíquo, ele tem que equivaler à reciprocidade um ao outro, só que concordando em número e pessoa, ok? Vamos lá, essa aqui é uma questão comentada que eu não vou mexer agora. Se você quiser, dá o pause, dá uma olhadinha aí e entenda por que dessa questão comentada. Eu geralmente não perco meu tempo com as questões comentadas, porque ela já vem com a resposta e explicação, ok? Só algo que seja excepcional. Mais um pouquinho de Thomas Edison, mais uma questão comentada. E para a aula, nós teremos o que para agora? Pesquisa em letras de músicas, exemplos com a voz verbal reflexiva. Registre em seu caderno, ou se quiser, registre aqui no nosso comentário. Então, eu quero 5 exemplos em músicas, pode ser em uma música só, pode ser em músicas distintas. Eu quero 5 exemplos de voz verbal
reflexiva em músicas. Aí você vai colocar o quê? A frase em que ela se apresenta e o nome da música ao lado. E o cantor também, né? Banda, o que quer que seja. Então, ó, música tal, a frase ao lado. Registra, eu quero, ó, aqui, ó, 5 exemplos, ok? Então, um grande beijo, isso aí, ó, molezinha. Qualquer dúvida, só me gritar. Tchau, tchau.